O comandante do Exército atual, o general Tomás Paiva, numa reunião com os subordinados, foi gravado. Detalhe, ele foi gravado numa reunião com subordinados. Essa gravação foi divulgada, vazada. Nela, ele diz, olha, de fato, nós, os militares, a maioria não queria Lula, mas aconteceu. Não tem prova de fraude na eleição, não tinha como embarcar numa aventura. As gravações foram obtidas pelo podcast Roteirices e confirmadas pela CNN. Dá uma olhada. A experiência nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas aí o cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então, eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, podem acreditar no que eu estou falando. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tinha coisa, por exemplo, ver o código-fonte era possível? Não. Por que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Tá? Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente um Congresso conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Tomás Paiva disse ainda que a vitória de Lula, de novo, né? Bom, a maioria dos militares não queria, mas, abre aspas, infelizmente aconteceu. Segue o jogo, dá uma olhada. Mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi desejado, mas aconteceu. Ele também fala que não teve ordem do Exército para desmobilizar os acampamentos nos quartéis, porque até então as forças achavam que eles iriam se dissolver naturalmente. Dá uma olhada. Havia um entendimento, comandante em chefe do governo, que era comandante em chefe das Forças Armadas, que era o presidente da República, de que não era para mexer, que aquilo ali era legítimo, não teve nenhuma intercorrência de ninguém para nada, ninguém se manifestou, Justiça não se manifestou, Ministério Público não se manifestou, não teve nada, ninguém pediu para tirar e ficou lá, né? Certo? Eu falei de 1º de novembro até 31 de dezembro. Por que eu falei isso? Porque de 1º de janeiro até o dia 8 de janeiro, quem era o outro governo? É o atual governo. E de 1º a 8, qual foi a ordem que foi recebida para tirar? O pessoal na frente do quartel? Nenhuma. Não teve ordem. Então, por quê? A expectativa era que o movimento ia naturalmente ele ia se dissolver. Era o que se esperava, não ocorreu. A CNN procurou o Exército e aguarda retorno. Antes de vir com o Yuri Pita, Leandro Rezende e a Larissa Rodrigues, eu quero voltar com o primeiro áudio, que para mim, meninos e meninas, já pode deixar todos eles aqui, Edu. Eu sei que eu falo uma coisa, peço outra, penso mais uma diferente, aquela, né? E você que lute, mas a gente se entende, aí tudo dá certo. Porque para mim, o primeiro áudio ele é o mais revelador, uma combinação do primeiro com o segundo, porque ele fala assim... Dá para dizer que teve fraude? Não. Alguém vai poder dizer que teve fraude? Não. Dava para olhar o código-fonte? Não, porque ia custar uma montanha de tempo. Lembrando que as Forças Armadas pedem, reivindicam acesso a um código que já estava aberto há 1 ano, às vésperas do primeiro turno da eleição. Então, por demora do próprio Exército, das próprias Forças Armadas, é que se chega nesse impasse. E ele nem pode ser acusado de ser lulista, porque ele diz basicamente que, infelizmente, o Lula venceu. Não era o que a gente queria, mas é isso. E esse é o general legalista. Lula, na entrevista que deu aqui à CNN, falou, olha, eu não quero ninguém a favor de mim, eu quero alguém que cumpra a Constituição. Vamos dar uma olhada de novo nessa fala do atual comandante do Exército. Este é o legalista. Dá uma olhada. Então, a experiência nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas
Aí o cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então eu estou falando para vocês, porque eu estou falando, podem acreditar que eu estou falando. Teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tinha coisa, por exemplo, ver o código-fonte era possível? Não. Por que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Tá? Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente um Congresso conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Yuri, com você. Bom, eu acho que tem alguns aspectos, Dani. Primeiro de tudo, o quanto o debate político estava totalmente inserido, ou está totalmente inserido, dentro das Forças Armadas, porque esse diálogo é deste ano ainda, bastante recente, antes do general se tornar comandante do Exército, mas já durante o governo Lula. Isso é um primeiro aspecto, o quanto a política era um assunto aparentemente cotidiano, mais do que o recomendado dos oficiais. Segundo ponto, por outro lado, ali a parte a se comemorar, digamos assim, ou a parte relevante de ter um oficial que é legalista, embora isso devesse ser o obrigatório de todos e não de uma parcela apenas. Se um oficial não é legalista, cogita desrespeitar a Constituição e a lei, isso já é um problema como um todo. Mas, enfim, esse aspecto legalista, esse ponto de vista que esse discurso vai que se torna público agora, fica evidente, de que isso é um aspecto que pesa a favor do atual comandante do Exército. No todo, na síntese, a grande questão é: o Exército foi levado a fazer o que fez, principalmente no ano eleitoral de 2022, como disse o próprio comandante do Exército, participou ativamente da fiscalização do processo eleitoral e não descobriu nenhuma fraude, nenhuma inconsistência que levasse a qualquer questionamento minimamente lógico e concreto do resultado das eleições. Ou seja, aquele que, mesmo até agora, ainda tentava fazer qualquer tipo de discurso em relação ao resultado das eleições, vai ficando cada vez mais e mais evidente que só faz isso se não leva em conta os fatos ou se é muito, mas muito mal intencionado. E isso fica evidente agora com um discurso que era de bastidor, mas que vem a público, mas fica muito claro por esse discurso que isso era perceptível desde o dia 30 de outubro de 2022, ou se não exatamente desde o dia 30 de outubro de 2022, quando se concluiu o segundo turno, nos dias seguintes, que é muito nítido de que não havia como contestar minimamente o resultado eleitoral com algum fundamento fático. Quem, a partir do dia 30 de outubro de 2022, continuou contestando o resultado eleitoral, o fez ou por ser um lunático ou por agir de má fé. Não tem outra explicação a partir do que a gente ouve dessa gravação de agora. Leandro? Dani, eu vou destacar então o terceiro trecho, o terceiro áudio, acho que o Yuri, enfim, deu conta de toda a problemática dessa discussão do Exército sobre as eleições, mas o que me chamou a atenção foi que essa conivência do governo anterior com os acampamentos de caráter golpista que foram montados na frente dos quartéis generais. Acho que a gente ainda vai entender muito como que isso tudo foi financiado, como que aquela vila foi montada lá na porta do acampamento do Distrito Federal e como essas pessoas saíram dali, enfim, até com massagem, com orientação espiritual, com alimentação para poder destruir a Praça dos Três Poderes no dia
dia 8 de janeiro, mas ele aponta ali para alguma responsabilidade compartilhada, né? Nesse trecho, ele fala ali que não teve nenhuma ordem nem da presidência, que era, no caso, comandante-em-chefe das Forças Armadas, não deu nenhuma ordem para tirar aquelas pessoas da porta do quartel-general. Até aí não é exatamente uma novidade, mas ele também diz que não teve nenhuma ordem judicial e nenhum envolvimento do Ministério Público com isso. E que do dia 1º ao dia 8 de janeiro, ele diz que se esperava, o novo governo esperava, uma dissolução natural desse movimento golpista na porta dos quartéis dos exércitos, né? Isso, enfim, a gente vai ver como é que as investigações sobre o assunto elas vão se processar, até porque a gente sabe, teve uma ordem para desmontar o acampamento no dia 8 de janeiro, depois que o problema todo começou na Praça dos Três Poderes, e houve uma recusa por parte do Exército em desmobilizar, pelo menos ali na porta do Distrito Federal. Mas me chamou a atenção essa leitura do agora comandante do Exército de como que se deu, né, essa questão dos acampamentos. É uma coisa que, olha, ninguém pediu para tirar, a gente também não tirou. Me chamou bastante atenção esse ponto.